Bo tem medo. Bora para mais uma produção da A24, que era para ser um filme de terror cabeça, mas não tem nada de terror, é só um filme cabeça. Bom, vamos para a sinopse do IMDb. Após a morte repentina de sua mãe, um homem gentil e atormentado pela sua ansiedade enfrenta seus medos mais obscuros enquanto embarca em uma jornada épica e kafkiana de volta para casa. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube, compartilhar para outras pessoas, e se quiser fazer algum comentário, pode escrever que eu vou responder, e depois desse filme, a gente precisa falar sobre isso, porque é um filme, esse filme é difícil. Vamos lá. Eu escrevo críticas há mais de 10 anos, na verdade quase 15 anos. Eu estou no YouTube há 2 anos e meio, só que eu tenho meu site, Eu Vi, onde eu escrevo desde 2008. Então eu já tenho um hábito, normalmente quando acaba um filme, eu já começo a pensar o que eu vou falar, o que eu vou abordar, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, onde é que funciona, onde é que não funciona, e começo a formatar o texto na minha cabeça. E aí eu fui ver esse Bo Tem Medo e eu travei depois do filme, porque eu não tenho ideia do que falar. Bo Tem Medo, ou Bo is Afraid, é o filme novo de Ari Aster. Ari Aster é um cara que eu admiro, ele ganhou meu respeito e minha admiração, porque ele fez Hereditário, que é um filme que eu achei muito legal, e depois ele fez Midsommar, que é um filme que eu acho melhor ainda. E quando o cara faz 2 filmes, os 2 primeiros filmes dele são filmes que você gosta, claro que você vai querer ver o que ele vai fazer depois. Ele, inclusive, por causa disso, estava na minha lista de expectativas de 2023. Eu fiz uma lista de 10 expectativas fora da caixinha. Que a minha lista de expectativas não tinha filme de franquia, filme de super-herói, não, era só filme que a gente não sabe o que vai acontecer. E esse Bo Tem Medo, ou Bo is Afraid, estava na minha lista. Mas eu preciso dizer que eu curti Hereditário e curti Midsommar, mas eu não curti nem um pouco Bo Tem Medo. E tem o lance de que os outros 2 são terror psicológico e aqui não tem nada de terror. O fato de não ser terror não diminui o filme. Tá, isso seria um headcanon da minha parte. Ah, eu quero ver um filme e o cara só fazia filme de terror, então como ele fez um filme que não é de terror, eu não vou gostar. Não, não, não. O problema não é não ser terror. Isso é só um aviso para quem gosta de terror, quem gosta de terror psicológico ou pós-terror, como alguns sites falam por aí. Esse filme não tem nada de terror. Existem filmes onde tudo é explicado e existem filmes que deixam lacunas abertas para o espectador preencher de acordo com a interpretação dele. Isso não significa que um filme é melhor ou pior do que o outro. Não, são apenas estilos diferentes, são propostas diferentes. Eu gosto de alguns filmes desses que não explicam tudo. Eu gosto de Buñuel. Eu fiz um vídeo aqui falando de Esse Obscuro Objeto do Desejo. É um filme que tem coisa que não dá para entender. O diretor usa 2 atrizes para fazer o papel principal e você não sabe por que ele usou uma ou usou a outra. E eu curto muito. Eu lembro que eu vi uma vez um filme do David Lynch no cinema que eu não estava entendendo nada e estava curtindo muito aquela viagem. Ou seja, alguns filmes que não se entende nada são filmes que eu curto. O problema de Bo Tem Medo não é ser um filme que ninguém entende nada. Eu conversei com algumas pessoas depois da sessão de imprensa e ninguém entendeu nada do que aconteceu. O problema não é esse. O problema é ser um filme chato. O filme se arrasta, são quase 3 horas de filme, e tem umas partes que são chatas. Teve lá no meio tem uma cena onde tem um teatro, e aí no meio do teatro entra uma animação, e a animação conta uma história. E aí eu tava pensando, cara, isso não acaba nunca. Quando é que isso vai andar? E quando é que a história vai andar? E quando é que alguma coisa vai acontecer? E aí depois eu olhei no relógio e ainda faltava mais de 1 hora de filme. Caramba, esse filme é muito chato. Pena, porque tem algumas partes que são bem instigantes. Eu gostei muito da parte inicial, que mostra a vizinhança maluca onde o Bo mora. Ele tem camelôs vendendo armas de fogo, ele tem cadáver apodrecendo no meio da rua, ele precisa correr para entrar no prédio porque tem um cara que vai atacar ele, e ao mesmo tempo tem um cara dançando na esquina. E é uma vizinhança completamente maluca, e por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo? Você não consegue entender o que acontece. E eu curti muito essa onda essa maluquice toda que tem nessa vizinhança. Eu veria um filme inteiro usando esse cenário. Sobre a parte técnica, não tenho o que falar.
O Ari Aster sabe filmar, tem algumas sacadas muito boas, como por exemplo, tem uma cena que você vê o que está acontecendo pelo reflexo no olho do personagem. Bacana. No elenco, o nome é Joaquim Fênix, ele realmente manda muito bem. E é daquele tipo de filme que é ele e alguém que está do lado dele, porque são várias situações, vários cenários e vários eventos acontecendo e os personagens não se repetem de um evento para o outro. Então é ele e o resto. Mas sobre o resto do elenco, eu queria fazer um comentário só, porque ele tem um caso mal resolvido com a Parker Posey e mostra um flashback do passado deles quando eles eram adolescentes. E arranjaram dois atores adolescentes para interpretar os dois. E o menino que faz o Joaquim Fênix adolescente, ele tá no pôster do filme, inclusive, e ele é bem parecido. Mas a menina que faz a Parker Posey adolescente eu achei igual a Parker Posey adulta. No fim, eu acho que Boa Tem Medo vai desagradar muita gente, vai desagradar mais gente do que vai agradar. Eu ainda tenho esperança no Ari Aster, porque eu lembro que aconteceu algo parecido com Robert Eggers, que é outro cara também de terror psicológico da A24, e que ele fez o Farol, e eu achei o Farol bem ruim, já comentei sobre isso, e depois ele fez O Homem do Norte, que é um filme que eu achei muito bom. Então vamos torcer para esse ser o farol do Ari Aster, e vamos torcer para o próximo filme dele funcionar. Aguardemos. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você viu o Botei Medo? Me conta aqui o que você achou. Eu, eu não sei, eu quero trocar ideia, eu quero falar sobre esse filme. É um filme muito difícil, é um filme complicado. Escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu.